Quais são as habilidades e competências necessárias para compor uma equipe de PCM eficiente? Na verdade, são muitas habilidades, muitas competências, mas também depende do porte da empresa, do tamanho da empresa, da sua equipe de PCM e assim por diante. Vamos começar por algumas pessoas normalmente que se encontram no PCM. Vamos conversar com cada um. Então, supervisores, coordenadores e gerentes devem entender como o setor de PCM funciona. Aqui muitos não entendem. Já conversei muitos com supervisores, coordenadores, até gerentes que não fazem a mínima ideia do que como a manutenção funciona. São pessoas, às vezes, que já se formaram em engenharia, talvez entendem lá como fazer projetos elétricos, projetos mecânicos, fazer atividades mecânicas, enfim, mas não entendem nada de PCM, como eu já mencionei algumas vezes. Normalmente as faculdades não ensinam nada, não tem uma matéria específica de PCM, são poucas as faculdades e universidades que tem. Por exemplo, eu já devo ter mencionado em alguns vídeos meus, eu estudava numa universidade, numa faculdade particular, e lá tinha uma matéria de PCM. Apesar de ser básica, mas tinha muitas coisas de PCM, por exemplo, como estruturar o PCM, as pessoas que precisam ter no PCM, como deve funcionar a inspeção, a manutenção preventiva, tinha sobre indicadores de manutenção, enfim, bastante coisa até. Aí eu mudei de cidade, precisei mudar de faculdade, aí fui numa universidade pública. Aí cheguei para comparar a grade curricular, ver lá com o coordenador antes da matrícula, né, para ele dar uma olhada. Aí ele foi lendo, instalação elétrica, foi vendo, aí chegou na gestão de manutenção, acho que era o nome da matéria, gestão de manutenção e PCM. Ele olhou, por que essa matéria? Nada a ver essa matéria aqui o concurso, não sei nem porque outra faculdade tinha. E tipo, achou que não tinha nada, mas tem tudo a ver. Veja bem, normalmente na área de engenharia, um dos setores que mais tem vaga é para supervisores, analistas, supervisores e coordenadores de manutenção. E as empresas perdem experiência, conhecimento, e o que acontece? Muitos engenheiros não têm, nem sequer estudam essa matéria na faculdade. Aí o que acontece? Quem vai para essas vagas é quem batalha, estuda sozinho, por conta própria, faz cursos ou faz pós-graduação e concorrem a essas vagas. Ou o que mais acontece também é técnicos assumindo o setor de PCM. Por quê? Porque técnicos, normalmente a maioria dos técnicos fazem cursos no Senai. E no Senai, na maioria dos cursos técnicos, ensinam sobre gestão do PCM. Então, por mais que esse técnico ele vai talvez ser contratado como eletricista, como técnico em elétrica, como técnico em mecânica, mas ele entende como o PCM faz. Aí quem quer se destacar desses técnicos, né, que se destaca, que leva o serviço a sério, começa a entender melhor o PCM, da pouco ele vira ou analista ou vira supervisor e assume a vaga que era para ser de um formado em engenharia. Eu sou a prova viva disso. Comecei com técnico, entendi como funciona o setor de PCM, tudo, estudei sobre isso. Quando vi, eu assumi o PCM. Comecei a assumir cargos que era para ser de pessoas formadas em engenharia, por exemplo. Então, mas enfim. Então, para esses casos, supervisor, coordenador, gerente, eles têm que entender como o PCM funciona. Não precisa entender detalhe por detalhe, até porque a parte dele é mais de gestão, mas ele deve entender o básico de como funciona o setor de PCM e como funciona o setor de PCM na sua empresa. Aí tem o planejador de manutenção. O planejador de manutenção é planejamento de manutenção. Então ele deve entender todo como que é feito o planejamento da manutenção. Se vai ter uma grande parada para manutenção, ele precisa entender do planejamento dessa parada que precisa fazer. Ele não vai fazer tudo, mas ele precisa gerenciar o planejamento de manutenção como se deve ser. Aí tem o programador de manutenção também, que é igual que programa as manutenções, preventivas, preditivas, inspeções, lubrificação e assim por diante. Esses dois aqui, até o especialista em software que eu já vou discutir com vocês aqui,
Muitas vezes, esses três é uma pessoa que faz. Normalmente, um é o analista, um ou mais analistas de manutenção, ou quando a empresa é muito pequena ainda, que talvez só tenha o supervisor de manutenção, acaba sobrando tudo para o supervisor. Então, além de cuidar das equipes, por exemplo, de elétrica, de mecânica, ou das duas juntas, ainda tem a função de planejador de manutenção, programador e analista de manutenção. Digamos, acumula alguns cargos assim para ele. O analista de confiabilidade, então vai entender os indicadores, entender a confiabilidade do equipamento, começar a mapear os equipamentos mais propensos a falhas, que deve se dar uma atenção na manutenção preventiva, que deve talvez aplicar outras metodologias de manutenção mais eficazes nesses casos. Esse é o analista de confiabilidade. Especialista em software de PCM, algumas empresas têm também. Ele é o cara que entende do software de gerenciamento de manutenção. Então, qualquer coisa sobre esse software de gerenciamento de manutenção, dúvidas, como fazer isso, como fazer aquilo, se tem tal função, tal, isso, aquilo, é essa pessoa que faz. Temos o analista de PCM, que pode ser só um analista, digamos, uma pessoa assim abaixo do supervisor, assim, digamos, na verdade nem abaixo eu digo na forma de dizer em conhecimentos, mas normalmente o analista de manutenção, ele fica ligado ao coordenador ou gerente de manutenção. Em alguns casos, em algumas empresas grandes, além do analista, tem o supervisor de PCM específico. Então vai ter o supervisor de elétrica, por exemplo, o supervisor de manutenção mecânica, e o supervisor de PCM, que é o supervisor do administrativo do PCM. O técnico de manutenção, então, todas as equipes de manutenção, os eletricistas, os mecânicos, os técnicos e assim por diante. Quais as competências de cada um? Então, a partir do que eu disse, você consegue mapear as competências de cada um. Por exemplo, supervisor, coordenador, gerente, no nível de conhecimento lá, o estratégico, tático e operacional. Então os supervisores e os coordenadores vão estar entre o tático e o operacional. Gerente ou diretor de manutenção, algumas empresas têm assim, vai estar mais no nível estratégico. O programador de manutenção vai ter que ter conhecimento sobre programação de manutenção, o planejador sobre o planejador de manutenção, analista de confiabilidade vai ter que entender bem os indicadores, mapear bem os equipamentos da empresa. Especialista em software, logicamente vai ter que ter um conhecimento avançado no software de manutenção. Então, a partir disso, você consegue definir as competências dessas pessoas. E os técnicos, então, vão ter que ser bons eletricistas, bons mecânicos, bons técnicos de automação, talvez tão bons técnicos em manutenção predial, e assim por diante. São essas competências e habilidades que cada um vai ter. Aqui o que vai ser mais comum a todos, que vai ajudar bastante, é todos eles entender como funciona o setor de PCM. Entender então o que é inspeção, manutenção preventiva, manutenção corretiva, plano de lubrificação, manutenção preditiva, manutenção proativa e outras metodologias que talvez a empresa tenha, como a TPM, RCM e, bom, basicamente essas daí que mais se utilizam nas empresas. 5S, 5porquê, 5W2H, se todos eles conseguirem entender disso, é bom. Lembrando que planejador de manutenção, programador e analista devem saber muito mais do que isso.